Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também ao episódio número 7 do podcast Cabeleireiro Chique. Que, por sinal, daqui a pouco eu vou ter que vir de terno e gravata, porque tá ficando tão chique. É cada convidado que você já vai descobrir. Antes de você descobrir a convidada hoje, não esquece de dar o like, né? Dar o joinha aí, compartilhar com quem você acha que merece aí ter mais conhecimento. E para apresentar essa convidada de hoje, eu trouxe uma colinha. Ela é Mari Schulte, fundadora e CEO da Sputnik. Como eu disse, né, temos CEO. Olha como é sofisticado, tá ficando mais chique aí no podcast. Que há 8 anos, enquanto funcionária da Perestroika, intraempreendeu e decidiu colocar o sonho de transformar a educação do país para além do papel. Dedica a sua história na educação há mais de 15 anos e já levou seu conhecimento para empresas como Facebook, Globo, Boticário, iFood. É responsável pela estratégia e gestão da Sputnik na sua cadeira de CEO, o que a faz atuar em todo o campo. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Gabi. Estou muito feliz e honrada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando para um público que eu admiro um monte, mas não necessariamente eu consigo ter um contato diário, assim. Eu acho que eu trabalho com bastante empresas da área da beleza. Com a L'Oréal eu trabalho um monte, Boticário, enfim, com várias, Natura, mas nunca com o público final, assim. Então, tô bem honrada e feliz em poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. E assim, sobre o tema, né, do que a gente escolheu hoje, é lifelong learning, que é aprender, né, educação na vida toda. E o legal da gente que trabalha com pessoas, né, da gente que eu falo cabeleireiras, e enfim, aqui tem gente que não é cabeleireira também, mas a gente lida com pessoas e a gente aprende todo santo dia. Tipo, a Mari, ela é minha cliente também, além de CEO da Sputnik, né, ela é minha Pra quem cliente. tá nos ouvindo, tem que assistir só pra ver meu cabelinho, tá? E deixa eu só deixar minha telinha aberta aqui. Tem uma pauta que geralmente ela nunca é seguida, né? Mas eu falo, quem me acompanha aqui, né, no Instagram, já me ouviu falar sobre esse termo lifelong learning, já falei nos meus cursos, já falei em lives, e eu não tenho tanta propriedade para falar nisso, mas é um tema que me encanta muito. Por isso que eu trouxe a Mari para dividir com vocês a importância, né, de estudar sem parar. Mari, fala aí o que é uma explicação breve aí sobre lifelong learning. Maravilha. Não sei se eu vou conseguir ser breve, mas eu acho que eu vou tentar trazer o porquê que a gente nunca falou tanto sobre isso, assim. Eu acho que na tradução literal, né, o lifelong learning é o aprendizado ao longo da vida. O que acontece, fazendo um pequeno recap, assim, do que foi há muito pouco tempo atrás a nossa educação, a média de uma pessoa dentro da sala de aula é em torno de 17 anos. A gente, né, acho que a nossa geração, ela nasceu e foi educada, a gente entrava numa sala de aula desde ali no ensino, né, fundamental, passou anos e anos e anos dentro de uma sala de aula, entrava dentro de uma universidade. Quando a gente entrava dentro de uma universidade, muitas vezes a gente entrava anos antes, a gente já sabia o que a gente ia estudar nos próximos 5 anos, né? Sendo que o mundo muda o tempo inteiro, mas a grade estava lá estruturada. Só que o que acontece, gente? O mundo, nos dias de hoje, ele, de fato, tem uma transformação. Acho que a revolução digital fez com que a gente tivesse uma transformação extremamente profunda, né? Tanto na nossa sociedade, quanto dentro das organizações, quanto dentro do salão de beleza, quanto a postura de uma cliente, o consumidor como um todo mudou. E não adianta achar que os 17 anos que a gente passou dentro de uma sala de aula são o suficiente para que a gente passe o resto da vida dentro da nossa cadeira enquanto profissional. Só um parênteses, você Claro. sabe que esse foi o motivo de eu ter escolhido ser cabeleireiro, né? Eu não gostava de estudar. A hora que estava terminando o terceiro colegial, eu falei, meu Deus, eu já estudei 17 anos antes da faculdade, depois da faculdade, Não, depois, né? Bota ali, 15, bota 14. Dá 14, por ali. Eu falei, eu já estudei 14 anos, eu vou estudar mais 4 anos, tá louca. Eu vou fazer um curso de cabeleireiro que eu tinha encontrado que era 10 meses só, porque na minha cabeça era isso, terminava esses 10 meses, eu tô livre de estudo.
tava enganado, né? É, Porque total. até hoje. Mas é que muita gente pensa, eu nunca me formei, né? Eu não tenho diploma, e isso é muito maluco, porque tem muita gente que olha pra mim e diz, nossa, mas tu trabalha com educação e tu não tem diploma. Eu falo, eu trabalho com educação porque eu não tenho diploma. Eu nunca consegui me formar na faculdade, porque eu não conseguia me adaptar àquele lugar de educação tradicional que não tirava de mim o que realmente eu tinha de superpoder. Então, eu, inclusive, fundei uma escola por causa disso. Mas, voltando à questão do lifelong learning, e quando eu estava dentro da universidade, eu pensava assim, nossa, eu só quero acabar com isso, entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar e nunca mais ter que estudar. Né? Eu acho que muitos de nós pensávamos isso, né? Independente se era no ensino médio ou na faculdade, para quem não conseguiu cursar a faculdade, assim como eu. E o que acontece nos dias de hoje é que o que a gente está entendendo e está vendo é justamente ao contrário. Hoje a gente vê uma grande escassez de talentos. É muito difícil, por mais que a gente tenha números de desempregados altíssimos, quando a gente vê o Jornal Nacional, a gente vê que os números de desempregados são super altos, a gente sente muita falta no mercado de trabalho de talentos mesmo. Por quê? Porque os skills, né, as habilidades que os profissionais precisam ter nos dias de hoje não são as habilidades que a gente foi formado ao longo desses 17 anos. Hoje a gente vê, né, que a gente precisa, enquanto profissional, de skills até socioemocionais, né, de empatia, de atendimento ao cliente, de escuta, de comunicação. A gente não aprendeu, por exemplo, a se comunicar, conversar ou ter um diálogo na sala de aula, algo que a gente usa muito hoje. Pensa na tua cadeira, né, Gabi, de salão. Principal ponto pro corte de cabelo é o teu diagnóstico. O que tu precisa usar para aquilo? A conversa, isso, né? Tipo, acho que depois de uns 15 anos cortando cabelo. Exato. Eu fui estudar isso, eu não tinha... Ninguém ensina isso, né? E depois disso, realmente, assim, o meu faturamento mudou. Não só o faturamento, né? Que isso é uma métrica mais fácil de você ver, né? Com certeza. Mas transformou, assim, eu estudar... Total. Então, assim... eu até indico, assim, para quem tem mais interesse, depois a gente até pode botar ali no descritivo do podcast uma pesquisa que saiu do Fórum Econômico Mundial sobre quais são as habilidades do profissional do futuro. E eles trazem isso, né? Criatividade, aprendizado contínuo, escutativa, negociação. Todas essas habilidades são coisas que a gente usa muito no nosso dia a dia. Habilidades é aquela, eu peguei aqui da sua aula, é aquela que você fala sobre agregar valor além da máquina, operar um ambiente digital, isso é outra coisa? Isso é um outro estudo. Na verdade, assim, existem hoje 2 grandes estudos que falam sobre o profissional do futuro, tá? Um que é um estudo da McKinsey, que saiu no final do ano passado, que traz um pouco, né, esse lugar mais até de tecnologia e de futuro do trabalho, no sentido de que hoje as grandes habilidades do profissional do futuro estão divididas em 3 grandes pilares, né? O primeiro é a gente agregar valor para além das máquinas. Tinha muita gente que tinha medo de perder o seu emprego para os robôs, algo que nunca vai acontecer, porque a gente agrega valor aos robôs, a gente gerencia os robôs, né? A gente precisa operar em um ambiente digital e a gente precisa se adaptar de maneira contínua a novas formas de trabalho. Esse eu grifei porque eu acho que ele casa muito, assim, com o cabelo. Eu acho que na nossa posição, se levar em relação a isso, a gente tem um privilégio, porque eu acredito que a nossa função nunca vai ser substituída por um robô, né? Nunca. E tu sabe que eu acho isso algo interessante, assim, Gabi. Eu até quero te cumprimentar por trazer esse tema para a profissão de vocês. Porque eu acho que tem muitos estigmas ainda de que talvez o cabeleireiro precise estudar muito técnicas, né? A questão muito do hard skill que a gente fala, né? Que é o desenvolvimento técnico do profissional. Estudar só isso. Só isso. Assim como se a gente pega um profissional de marketing, ele também acaba se formando muito com as habilidades técnicas de marketing. Se eu pego um cara de programação, ele vai ter que estudar um monte técnica, né? Que são esses hard skills. Tem um filme que eu vi no Netflix, assim, que eu acho muito curioso. Eu não me lembro o nome agora. Se alguém lembra o nome desse filme, coloca nos comentários aí. Que
era um cara, um arquiteto. Ele estudou esses 17 anos aí, né? Estudou, fez o ensino regular, fez a faculdade, se formou em arquitetura e virou, não me lembro se era arquiteto ou publicitário, acho que era um publicitário, enfim. Ele virou um publicitário muito renomado. Só que aí, aquela habilidade ele desenvolveu ali, devia ter aproximadamente uns 25 anos, né? Nessa fase, mais ou menos. Ele tinha 55 anos, aproximadamente ele foi demitido da empresa, ele tinha um cargo muito alto. Só que aí ele não compete mais com ninguém, porque ele fazia exatamente a mesma coisa que lá. Ele conseguiu se manter no emprego, ele era muito bom, mas executava só aquilo que ele aprendeu lá. E ele tinha um salário muito alto, morava numa casa incrível, ele teve que sair dessa casa, morar para uma casa que ele tinha de aluguel na periferia, teve que tirar os inquilinos, morar nessa casa e viver uma vida bem simples de novo. E aí ele, tipo assim, era muito louco, ele era frustrado e ele fazia... Tem uma modalidade lá nos Estados Unidos que, se eu não me engano, chama frogging, que a pessoa vive escondida dentro da casa do outro. Então ele voltava, virou um psicopata e ficava escondido na casa dele. Mas só por causa disso, ele foi naquele método, dos 17 anos, acabou. Ele ficou muito bom, mas executou só. E eu acho que, pelo menos assim, a geração dos nossos pais era uma geração que ela entrava dentro de uma empresa e tinha um plano de carreira muito definido, né? Eu entrava como assistente, aí eu virava... assistente 2, aí eu virava, né, o analista, daí do analista eu virava o gerente, aí do gerente eu virava o diretor e eu virava o presidente. Era tudo muito linear, muito cartesiano, né? E hoje o que a gente vê no mundo complexo que a gente vive é que tudo é muito randômico. Então, como as nossas habilidades técnicas, a gente foi treinado, né? Eu odeio a palavra treinar, porque eu acho que ela é muito limitadora, mas a gente foi, de fato, treinado para essas habilidades técnicas, e vocês, cabeleireiros, provavelmente fizeram bastante, né? Cursos e estudam bastante sobre isso, mas o que a gente vê na prática em todo o mercado, e aí esse estudo, tanto o estudo da McKinsey quanto o estudo do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre habilidades do profissional do futuro, trazem, é que as habilidades hoje mais em voga e que são mais necessárias para a gente desempenhar bem a nossa profissão, são habilidades socioemocionais. Então, o Lifelong Learning, ele ganhou espaço nesse lugar, Gabi. Eu acho que a sociedade como um todo entendeu, a nossa geração entendeu que o tempo que a gente passou dentro da nossa sala de aula não foi o suficiente para que a gente se desenvolvesse em cima do que está sendo necessário nos dias de hoje. Talvez amanhã vá mudar e a gente vai ter que correr atrás. E tem outro fator chave para essa questão do aprender, né, continuamente, aprender ao longo da vida, que é o envelhecimento da nossa sociedade, né? As gerações passadas, elas tinham uma vida útil de trabalho diferente da nossa. A gente vai viver 100 anos no mínimo, porque a tecnologia e a medicina vai propiciar isso. E dentro desses 100 anos, é óbvio que a nossa vida útil enquanto profissional vai ser muito maior. Eu fiz 35, né, em agosto, e eu falei, meu Deus, eu já tô na metade do rolê. Óbvio que não. Eu lembrei, não, mas quando eu era criança, as pessoas iam até 70. Óbvio. Aí eu peguei essa referência, lembra? Iam até 70 anos. É isso. E morria, então eu falei, tô na metade, só que eu lembrei, não é mais assim. Não, com 70 anos você vai estar cortando muito cabelo ainda. E eu acho que é meio sobre isso, assim, a gente vai trabalhar muito mais, porque a gente vai ter uma vida útil e uma vida com qualidade de vida muito maior. Imagina, se a gente for viver 100 anos, cara... Eu com 60 vou estar entrando na faculdade para aprender outra coisa. Ainda tenho mais 40 anos, né, só pela frente. Um gancho nessa que você estava falando, nesse ponto das habilidades, né, dos hard skills, né, que o cabeleireiro, ele geralmente foca em estudar só técnica, né, a técnica de corte, a técnica de couro, a técnica de penteado. Enfim, eu busco estudar muita coisa fora da minha área e... Eu aprendi, né, aprendi a aprender, né, no principal, depois que eu conheci ainda a escola, né, da Mari, lá, a Perestroika, eu fiz, um dos cursos que eu fiz foi o bloco, né, que é para gerenciar projeto, e lá a Mi desenhou ela chama de T-shape, né, que vai... T-shape. T-shape, que vai pegando as habilidades, e eu, no meu curso, eu adaptei e desenhei um comb shape, né, que é
peguei até a referência ao pente, né? E aí você vai desenhando o pente e vai aprofundando, né? Verticalizando cada conhecimento, né? E às vezes a pessoa verticaliza muito ali no corte, na mecha, só que nem você falou, as novas habilidades, né? Às vezes elas são até mais relevantes do que isso, né? Que é relacionamento pessoal, enfim, outras coisas. E a pessoa, ela aprofunda um pouquinho em marketing ou experiência do cliente. E quanto mais ela tem de uma, acho que menos ela precisa da outra. Se a pessoa é uma marqueteira incrível, às vezes o corte dela nem é tão bom, mas ela convence a pessoa de que é. Então ela não tem nem necessidade disso. E ela já tem um dom natural ali, uma aptidão natural para isso, fica mais fácil para ela ficar incrível nisso. Se ela não é tão boa no corte, ela tem muita dificuldade, ela vai se acabar ali de se dedicar em educação ali para virar uma pessoa regular, medíocre, sendo que ela tem outras habilidades que ela vai ser fora da curva, sensacional. Se ela é muito simpática, muito carismática, ela pode aprofundar tanto nisso que as pessoas vão sentar na cadeira dela, elas vão querer sentar na cadeira dela porque tem um carinho, tem um amor, Com tem um certeza. afeto, não vai querer nem olhar o cabelo no espelho depois, ela sai se sentindo muito maravilhosa, que é isso que a gente se propõe, né, a fazer, a elevar a autoestima da pessoa, não é unicamente a estética, vamos medir as linhas do rosto para ver qual corte de cabelo que encaixa. Pô, você mediu, às vezes você fez uma estética perfeita, mas não fez ela feliz. Então, É um combo, né? É um combo. Eu acho que um dos objetivos de eu trazer, né, esse podcast, trazer pessoas que não são cabeleireiros, apesar de que eu vou trazer, e estou trazendo muitos cabeleireiros, que é uma das coisas que vocês mais interessam, né? Às vezes o que a gente precisa, a gente nem faz ideia do que precisa, né? Então eu trago o que vocês querem, mas também trago o que vocês precisam. Não, tu é corajoso nesse lugar, eu acho isso muito interessante mesmo, assim. Porque a gente tende a fazer o que é confortável. Então, é óbvio que é muito mais confortável dentro da minha profissão eu ouvir um cabeleireiro do que ouvir uma sócia de uma escola, tipo, de habilidades socioemocionais. Por que eu vou falar sobre isso, né? Eu vou querer ouvir sobre isso. E esse é um ponto que eu queria trazer, assim. Eu acho super importante dentro desse movimento do aprendizado, né? Do aprender, eu acho que o Gabi até falou uma coisa super importante, né? O aprender a aprender. Eu vou falar um pouco sobre isso mais ali pra frente. Mas hoje, a gente não pode reduzir o nosso aprendizado ao estar sentado numa sala de aula, como era antigamente, né? O aprender era, quando eu estou indo para aquele curso ou quando eu estou chegando naquela sala de aula. Hoje, a gente tem inúmeras formas de aprender, né? O que chama do blended learning, do ensino híbrido. Então, assim, você que está ouvindo esse podcast, com certeza você está aprendendo. Você que está vendo uma websérie, você pode estar aprendendo. Você que está viajando, você pode estar aprendendo. Você que está, enfim, sentado no dia, conversando com a seu cliente sobre algo, você vai estar aprendendo. Então, acho que isso é um ponto importante de a gente entender. O aprendizado, ele virou uma chave, né? Hoje, a gente tem muita informação. A gente não precisa necessariamente estar matriculado num curso para aprender algo, porque a informação ela é disponível e ela é gratuita. Você bota no Google como fazer um fluxo de caixa do meu salão de beleza e você vai saber. Você não precisa ir para o Senac para aprender sobre isso. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente vai se colocar nesse lugar de aprendiz. E por isso que eu conecto muito com esse ponto que tu trouxe, assim, né, Gabi, do aprender a aprender. Porque, de fato, a gente não aprendeu a aprender. A gente, dentro dos nossos 17 anos, a educação tradicional, inclusive a escola, ela era réplica de uma fábrica, né? Se a gente pega uma foto de uma sala de aula, um aluno sentado do lado do outro, todos uniformizados, o sinal que tocava pro intervalo, isso é o quê? É uma fábrica, né? Todo mundo sentado, um botava o pino, o outro encaixava, o outro liberava para a expedição, tocava a sineta e todo mundo ia embora. Então, a escola tradicional, ela foi criada para que as pessoas saíssem como mão de obra mais barata possível para ir trabalhar numa fábrica. E hoje, a gente está precisando buscar essa vontade de aprender, esse aprender a aprender. E aí, eu gosto muito de uma metáfora que um colega meu de educação trouxe, né? A gente, hoje, entende que a educação só acontece, o aprendizado só acontece quando a gente coloca intenção. E não assim, eu botei esse podcast aqui, ele tá ouvindo, mas eu tô fazendo 1000 coisas enquanto ele tá... Cara, talvez tu não
consiga Talvez captar. Você receba isso como entretenimento. E não como aprendizado. Como educação, E esse meu colega de educação falou pra mim uma metáfora muito interessante, que é tipo assim, a meditação, né? O que é a respiração? A gente tá respirando aqui o tempo inteiro, né? A gente nem sente quando a gente respira. Mas quando a gente respira com intenção, vira meditação. Vira uma outra coisa. Então, acho que o aprendizado, a gente pode pensar nisso quando a gente estiver consumindo algum conteúdo. Eu tô só consumindo esse conteúdo por consumir, ou estou colocando a intenção nesse consumo de conteúdo, porque isso vai virar uma outra coisa, no caso, o aprendizado. Às vezes eu coloco o fone de ouvido e vou pra academia fazer musculação enquanto eu ouço podcast. Eu tô com a intenção da educação e o meu músculo que tá trabalhando ali por trabalhar, sabe? Eu foco... Tu foca em outra coisa. Tá ali focado, mais fácil, né? Mais fácil. Você tá ali focado. É a mesma coisa que correr na esteira, sei lá, prestando atenção na televisão. Eu acho que não dá o mesmo resultado que se você estiver ali, ó, prestando atenção no seu corpo, né? A mesma coisa musculação. Eu tô ouvindo podcast, quero fazer duas coisas. Então, eu tô focado mais preocupado em treinar o meu intelecto do que o músculo. E ali tô pegando um pouco mais leve, vamos se dizer. Que legal. E assim, Gabi, eu te vejo muito como uma referência, assim, dentro desse lugar, não só dentro desse segmento, assim, de cabeleireiros, mas como alguém que entendeu que dentro da sua profissão era importante estudar e buscar conhecimento para além dessa parte técnica, né? E o quanto isso agregou para ti. E quando a gente tá falando de educação, né, anticonvencional, vamos se dizer assim, você acha que tem diferença como a pessoa recebe? Eu vou palestrar um curso, sei lá, eu coloco as pessoas como numa fábrica lá, de lado a lado, sento na frente, falo de uma forma normal, ou se eu crio toda uma experiência, faço uma dinâmica diferente, faço essa apresentação de uma forma não tão tradicional. A recepção desse conteúdo, ele vem de uma forma diferente? Ai, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente, enfim, acho que são 15 anos aí, né, com educação e trabalhando muito com metodologia, inclusive eu acho que a Perestroika, né, e a Sputnik, são as empresas que eu trabalho, são referências nessa parte metodológica muito por isso, assim, eu acho que a gente tem um trauma da educação que a gente viveu, né? A gente pensa numa sala de aula e dá vontade de sair correndo. A Perestroika é uma escola de atividades criativas, né? A gente tem vários cursos online e alguns ao vivo, alguns gravados. Eu cuido da Sputnik, que é o braço de Incompany, né? Dos cursos empresariais. Mas, basicamente, a Perestroika leva conteúdos e conceitos desses profissionais do futuro, né? A Sputnik veio depois da Perestroika? Veio depois. Eu intraempreendi. Eu era funcionária da Perestroika e eu entendi que tinha um mercado ali para se trabalhar, que era o mercado corporativo, e abri a Sputnik. Isso era uma das coisas que eu coloquei aqui também no ponto, né? Para perguntar sobre isso, sobre intraempreender, que eu acho que casa muito com o cabeleireiro. Muito. O cabeleireiro, ele trabalha num salão. E às vezes ele age como um cabeleireiro, e aí ele fica sendo um cabeleireiro. E eu falo que um cabeleireiro, ele tem um limite de salário. Eu chuto aqui que seja uns 10 mil reais, vamos dizer, porque ele tem 2 braços e acaba. A partir do momento que ele tem um assistente, tem o segundo assistente, tem uma secretária, ele começa a dar palestra, ele dá curso, ele faz uma parceria com uma marca, isso já vira um negócio, né? Ele começa intraempreender, né? Eu acho que é meio que parecido. Totalmente. Isso, né? Ele vira uma empresa dentro de uma empresa e intraempreender é você empreender dentro de outro lugar, não é isso? E eu acho esse conceito, assim, muito... Bom, eu sou uma intraempreendedora, então eu tenho um lugar de fala, mas eu acho que é algo ainda pouco falado e discutido, mas que tem um potencial muito interessante, assim. Por quê? Porque eu acho, primeiro, que empreender não é pra todo mundo. Empreender é foda pra caralho. Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, vontade. Empreender depende de dinheiro. Então, não é todo mundo que, por exemplo, dentro do segmento de vocês, tem dinheiro pra abrir um salão de cara, né? Sim, precisa de muito dinheiro pra abrir um salão de cara. Então, o intraempreendedor é justamente aquele cara... Aquela mulher, né, que esteja dentro de um ambiente, dentro de uma organização, dentro de um ecossistema que já existe, que tem, inclusive, uma estrutura para que ela comece a se desenvolver. Então, assim, eu fui total
né, cobaia disso. Eu, a partir do momento que eu entendi, cara, eu tô numa escola aqui que já tem uma metodologia, que já tem um conceito próprio, por que eu não pego um segmento e abro um braço, né, uma spin-off que a gente chama dentro do mundo das startups? E eu acho que é muito isso, a postura de dono, ela muda tudo. A partir do momento em que você, cabeleireiro que tá dentro do seu salão, olha e diz assim, cara, eu não quero ser só um cabeleireiro, eu quero começar a crescer para que talvez no futuro eu possa ter o meu próprio salão ou não, ou eu vou crescer para ter várias assistentes e conseguir atender mais clientes. Isso muda tudo. E aí você vai ter que trabalhar, para além das habilidades técnicas, gestão, né? Gestão financeira, gestão de time. Então, eu acho que o intraempreendedor é um cara que se aproveita no bom sentido dessa estrutura já existente e cria a sua própria cultura dentro desse lugar, sabe? Às vezes você vai mudando de caminho sem ter planejado. É óbvio que é muito legal se você já tem um objetivo muito bem definido, traçado para ir para lá. Mas mesmo assim, durante o percurso, se você aprende a aprender, você começa a desenvolver várias habilidades que você não imaginava, às vezes o caminho pode ir mudando, porque às vezes a pessoa pensa, né, o cabeleireiro ele corta cabelo e pinta só. Mas ali dali você cresce um pouquinho, aí você vira um líder, então você sabe cuidar de uma equipe. De repente você atingiu um faturamento alto, você atingiu um faturamento, sei lá, de 100 mil reais por mês, de 1 milhão e meio por ano. Você pode ensinar um outro cabeleireiro a fazer isso, então você tem um braço ali de mentoria. Você pode ensinar um salão, às vezes você está dentro de um salão, mas às vezes você está dentro de um salão grande, e você pode ensinar um cara de um salão menor, ficar parecido com isso. Ou você pode ensinar técnica mesmo de corte de cor, enfim, da sua principal habilidade aí para outro. Você pode ter educação digital, você pode ensinar às vezes que não cabelo, mas atendimento ao cliente. Então tem tipo assim, você vai descobrindo um monte de oportunidade, fazendo às vezes o intraempreendedorismo ali, sem precisar, de novo, colocar muita grana, né? Total. Eu acho esse um caminho super interessante, assim, e muito mais viável para muita gente, né? Ali quando eu... Olha o transbordo, né, pra onde que vai, que louco. Quando eu conheci a Mari, eu falo sempre nos meus cursos, né, que a gente viu, às vezes, meu workshop, eu uso sempre esse de exemplo. Quando ela foi a primeira vez no salão fazer o cabelo comigo, ela foi embora, ela terminou o cabelo, pô, achou lindo, maravilhoso, foi embora. E aí, depois de alguns dias, né, a minha secretária manda uma mensagem pra ela, perguntando, e aí, gostou do cabelo, não sei o que lá. Ela falou que não, que tinha odiado, e que ela... Aí a gente pede uma oportunidade de dar um ajuste, alguma coisa assim. Ela voltou lá no salão, ela falou, nossa, Gabriel, eu tinha odiado o cabelo e eu só não ia voltar, não ia falar nada, não ia reclamar, não ia nada, só ia voltar no cabeleireiro que eu ia ou em outro, enfim. E por conta disso eu voltei. E olha que louco, por conta disso ela voltou, por conta disso ela faz o cabelo comigo, sei lá, uns 6 anos, né, aproximadamente. No mínimo. E... por conta disso, eu conheci a gente conversando, depois de alguns anos que a gente já fazia o cabelo, né? Eu conheci a escola lá, Perestroika, fui fazer um curso, se eu não me engano, meu primeiro curso foi de PowerPoint. Chora PPT. Que era uma coisa que, se você for parar a pensar, não tem nada a ver com cabelo, né? Fiz um de PowerPoint, depois fiz um de falar em público, que eu falei, né? Que a gente tava falando, não tinha essa habilidade antes, né? De conversar, até conversar com o cliente, você vai se desenvolvendo um pouco, comecei a dar palestra, aí fui lá estudar isso. Chegou uma hora, eu fiz um curso de experiência, né, experiência com cliente, tal, e eu fui colocando tudo isso, e aí, eu mudei todo o meu modelo de educação, as minhas classes hoje, você chega lá, você toma uma cerveja antes do café da manhã, tem uma experiência incrível, meu curso, ele é muito... com turmas pequenas para dar muito acesso, eu sento na mesa de cada um na hora do intervalo, eu ia em curso, às vezes o cabeleireiro entrava pelo fundo, aí todo mundo batia palma, via ele lá no palco, ele saía por trás e ninguém nunca via. E eu fui tratado de uma forma que eu nunca tinha visto em outro lugar, né? Eu chegava na Perestroika lá como aluno, meu nome etiquetado no copo, todo mundo me tratava pelo meu nome, parecia que já me conheciam, na verdade já me conheciam. Porque tinham te stalkeado pra saber. Era todo um processo completamente diferente, eu me senti muito bem, se você chega atrasado na aula, você é acolhido da mesma forma. E, sei lá, às vezes chega atrasado no lugar, você tem que ficar lá fora esperando um intervalo para entrar. Enfim, adaptei tudo isso e aí você entra com uma lente não só de aluno, né, mas como professor, como produtor ou qualquer coisa do tipo, e aí você vai
trazendo, né? A gente que não aprendeu a aprender 100%, mas a gente tá aprendendo a aprender. E, ô Gabi, desculpa te cortar, mas uma coisa que eu acho importante disso que tu falou, até que tu tinha me comentado, que era o lance da metodologia, né? O quanto isso pra ti faz diferença, porque olha só, eu até comecei falando o quanto a gente era traumatizado pelo o modelo tradicional, mas em nenhum momento aqui tu trouxe um aprendizado que tu teve em todos esses cursos, mas tu falou o quanto tu foi bem atendido, que tinha uma cerveja, que tu estava dentro de um ambiente saudável. Então, eu acho que essa metodologia, esse cuidado com o cliente, né, independente se é aluno ou cliente, ele muitas vezes é mais importante do que o resultado final do que tu tá aprendendo, ou do teu cabelo, ou do que tu aprendeu no curso, né? Eu falo, às vezes eu vou cortar meu cabelo no salão, se eu chego, sento na cadeira, antes de eu sentar na cadeira, a pessoa pega meu casaco, pendura, tira minha mochilinha, traz a cerveja que eu gosto. A hora que eu sento no lavatório, lava meu cabelo muito rápido, porque sabe que eu sou ansioso e não gosto de ficar fazendo massagem. Senta na cadeira, fala as merdas que eu gosto de falar. A hora que termina, não precisa nem colocar o espelho pra eu olhar atrás. Eu saio muito feliz do que chegar. Às vezes o cara tem o melhor corte de cabelo do mundo, só que, não tem todo esse cuidado. Sei lá, pra algumas pessoas isso tem mais valor, mas pra mim, eu acho que pra maioria das pessoas, a experiência acaba alterando a percepção, né? Você vê a coisa de uma forma mais incrível do que às vezes ela até é. Com certeza. E só pra completar lá o transbordo que tava, né? Só de eu ter mandado uma mensagem pra Mari, ela ter voltado, ter feito isso, eu mudei o meu método de ensino. Eu fiz uma vez uma cliente minha que ela tem um cargo bem alto eu não lembro qual que é o cargo dela, enfim, ela trabalha na Arezzo & Co, né? Ela lidera lá uma galera do grupo da Arezzo. E ela levou esse meu método de pós-atendimento para lá, para apresentar uma palestra pro grupo Arezzo. Eu fiquei, meu Deus, que incrível, né? Incrível. E muito disso foi uma coisa que é o Pedalada, que vem lá no... Pedala Robinho. Pedala Robinho, que vem lá no Memorável, né? Para fazer a experiência memorável. Tudo isso não é uma coisa, você olha lá, parece que é uma mágica, é uma coisa natural, que é sem esforço. Não, é tudo um método. Isso eu acho que é um ponto importante, assim. Quando a gente vai desenhar uma aula, a gente bota um framework, assim, de quando o aluno vai chegar, vai acontecer isso, 5 minutos antes da aula vai acontecer aquilo, a gente vai stalkear ele antes do curso, a música vai estar alta no volume X, depois que, pra quem não sabe, o Pedala Robinho, depois que a aula acabou, a gente vai ou fazer uma surpresa, ou mandar um presente, ou mandar alguma coisa para aquele cara, porque ele lembre sobre o que ele viveu dentro da sala de aula. Ou seja, por que eu tô trazendo isso? Porque todo o nosso momento de aprendizado, ele é estruturado em cima da experiência com o nosso aluno. Então, a gente pensa em todos os marcos que esse aluno pode ter para que ele viva a experiência no seu ápice. E por que eu tô trazendo isso? Menos para fazer jabada, perestroika real, mas mais para dizer o quanto isso pode ser aplicável para um cabeleireiro, né? Eu acho que o Gabi aplicou isso, do tipo, ele foi pensando até no Pedala Robinho dentro da cliente dele. Cada curso que eu faço é novo. Cada curso que eu faço é novo. Esse último, a hora que terminou o curso, eu fiz mais 3 encontros online com ele, coisa que eu não faria. Entrou assim, mas sem nenhum custo. Fiz lá mais 3 encontros para certificar de que a transformação aconteceu. Vocês vão aplicar isso. Então, daqui 15 dias, a gente entrou online e viu, e aí, aplicaram? Teve algum resultado? Teve dificuldade nisso? Vamos ajustar isso, isso, isso. Daqui 15 dias, eu quero ver de novo se vocês evoluíram dali para cá mais um pouquinho. É a pedalada e a aplicação, né? E ali o certificação de que o que você prometeu foi entregue. Total. Massa. Nossa, que mais fala, que né? a gente fala? Nossa, a gente fala muito. Eu tenho mais umas coisas aqui pra falar. Não sei se tu quer me perguntar. O que você colocou aí? Não, acho que uma das coisas que eu acho importante trazer e que conecta um pouco com o que a gente vem falando, assim, a gente sempre fala muito sobre sair fora da caixa. Isso eu tinha colocado aqui no meu também, era a mesma coisa. Eu coloquei aqui, não existe fora da caixa, que é o que você tá lá no... E a gente fala assim, a gente precisa sair da fora da caixa, ou a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E eu acho, de fato, isso um ponto muito importante, assim, de a gente entender, de que talvez não é sair fora da caixa, é a gente deixar a nossa caixa maior, né? A gente deixar a nossa caixa com mais repertório.
E repertório é tudo que a gente viveu, tudo que a gente leu, tudo que a gente assistiu, tudo que a gente viajou, tudo que a gente namorou, tudo que a gente comeu. É tudo que tá dentro do nosso HD, é o nosso repertório. A criatividade, inclusive, que é uma das habilidades mais requeridas hoje dentro do mercado de trabalho, ela se dá justamente na conexão do nosso repertório quando a gente vai resolver um problema. Então, eu acho que esse é um convite para, né, a galera que está nos assistindo, assim, para entender de que, cara, talvez vá passar ali, você vai ser impactado por um curso sobre apresentações, como o Gabi, que começou dentro, e vai olhar e dizer, isso aqui não tem nada a ver com o meu dia a dia. Mas talvez tenha. Porque se você inserir qualquer coisa, né? Ou, eu vou viajar, sei lá, para o interior aqui de São Paulo. Ou para um lugar que você nunca viajaria. Tudo que você faz, ela vai criar e estruturar um repertório mais amplo. Olha só que viagem, né? Eu pratico yoga há bastante tempo, mais de 10 anos. E essa semana a minha professora me convidou para fazer uma aula de aero-yoga. E aí eu falei, eu ia num show sexta-feira, eu falei, eu vou se eu não for no show. E aí tava chovendo, acabei não indo no show e sábado eu fui pra aula de yoga, aero-yoga. E eu cheguei lá, gente, e eu pratiquei, de novo, né, eu pratico há 10 anos, eu não sou nem um pouco profissional, eu pratico, né, só por hobby, assim. Cara, foi muito animal aprender uma coisa nova. Porque eu sentei no lugar de gente, por mais que eu faça aquilo, né? Sempre a mesma coisa, há 10 anos, eu amo, eu adoro. Só de eu mudar um pouco o estímulo e fazer de um jeito diferente, eu saí de lá dizendo, cara, eu preciso fazer mais coisas que eu nunca fiz na minha vida. Né? Porque isso foi tão legal, eu fazer de um jeito diferente, algo que eu já fazia do mesmo jeito há 10 anos, que me motivou a buscar outras coisas que eu nunca fiz na minha vida. Então, eu acho que essa mensagem, ela é bem interessante, assim, e conecta muito com essa questão do lifelong learning, que é, não espere ou não busque só qualificação em cima de coisas que talvez você até já saiba. Tenta ampliar um pouco esse teu repertório, faça coisas que você nunca fez, tipo, busque experiências que talvez você não buscaria, busque respostas para perguntas que vocês nem têm ainda, sabe? Porque provavelmente ao longo aí dessa nossa vida, as perguntas vão aparecer, né, no caminho. Eu não sei se tá certo aquilo que eu vou falar, mas não sei se isso deveria ser uma coisa leve, né, natural, é só eliminar o julgamento que acontece de forma natural, mas pra mim, pelo menos, eu sinto que não foi. Tipo, eu li o meu primeiro livro com 30 anos. E, cara, assim, eu tive um resultado surpreendente. Eu não imaginava, acho que eu não tive essa educação, essa referência, esse exemplo quando eu era criança, por isso que eu não lia. Uhum. E ouvindo muito podcast, ouvindo sugestões e as pessoas falando da transformação que o livro causa, e ouvindo muito, eu falei, eu vou ler, né? Qual era o livro? Era Mais Esperto que o Diabo. E aí eu entrei numas de ler e já aplicar, sabe? Colocar em prática. Ligo um pouquinho todo dia, já colocava em prática. Era um livro de autoajuda, enfim. Eu lembro que eu entrei numas de ler tanto livro, eu lia e já executava. Lia, executava. Carol, até uma hora que o Gabriel, você não pode ler nunca um livro de assassino. De assassinato, que você vai matar alguém. Mas assim, não foi uma coisa gostosa ler um livro de primeira. Mas eu me forcei a fazer isso. Igual meditação. A pessoa fala, isso não é pra mim. Pô, não era pra mim, mas eu experimentei isso na pandemia, quando eu tava lá trancado, então eu me forçava a fazer no mínimo 3 minutos por dia. Depois 5, depois 8, depois 10, depois eu tava fazendo 15. E não era gostoso de comer, só que depois, quando você faz muito, você vê o resultado que isso entrega. E aí, de repente, se você coloca numa balança, ou você cria o hábito de ler e você gosta, ou você cria o hábito de yoga, você gosta, ou você cria o hábito de qualquer coisa que você não faça e gosta, ou você nem gosta, mas gosta do resultado. Igual, eu não acho incrível ler, mas eu acho incrível o que isso me traz. Então eu acabo lendo, faço esse esforço. Sabe que eu lembrei agora de um livro que mudou bastante, assim, a minha vida, que é um livro também, não é meio de autoajuda, mas eu acho que se encaixa um pouco, que é O Poder do Hábito.
Que é um pouco sobre isso, né? Eu li isso aí, muito bom também. E eu acho que a gente, inclusive, fala bastante sobre isso nas nossas aulas, assim, quando a gente fala de criatividade, que criatividade é que nem um tanquinho. Precisa malhar pra ter um tanquinho. Né? Tipo assim, tu precisa começar a ir na academia e tu precisa se esforçar e tu precisa ter constância e tu vai ter um tanquinho. E tipo, as nossas habilidades socioemocionais, a nossa criatividade, a nossa forma, né, de relacionar esses pontos aí que eu trouxe da criatividade, se dão quando a gente começa a exercitar. Então, não existe, assim, fórmula mágica, não existe receita de bolo. Uma das coisas que eu acho importante é tentar entender o que você gosta, né? Porque muitas vezes também a gente ir buscar informação ou conteúdo, tipo, no começo de coisas que não bate o coração, a gente não vai conseguir ter a intenção que a gente falou do aprendizado, né? Tu vai estar lendo um livro ali pensando, ai meu Deus, no boy, na mina, tipo, no boleto, vai ter que voltar. Então, busque algo que, tipo, vai ter um interesse genuíno, tipo, dentro do teu Instagram, por exemplo, o que é algo que tu ama? Olha aquilo, olha o teu feed e diz assim, cara, isso me chama atenção, vou estudar mais sobre isso. Sei lá, arquitetura, ou decoração, ou moda, então, ou música, enfim. Então, acho que são coisas que podem despertar esse início. E às vezes eu acho que você tem que experimentar mais de uma vez, que às vezes você pensa, eu vou experimentar isso... Talvez eu goste disso. Aí experimenta uma vez e não gosta. Mas eu acho que igual um alimento para qualquer criança, né? Quando a gente é criança, a gente não gosta de cebola, não gosta de berinjela, não gosta de alho, não gosta de quiabo, não gosta de um monte de coisa. Depois de ir adulto, a gente comeu pelo menos umas 10 vezes até gostar, né? Total. Que nem eu, enfim, fazendo lá o yoga, eu não gostei algumas vezes depois. Hoje mesmo eu sentei lá, meditei um pouquinho, que no meio do dia eu tava ansioso, sentei lá, relaxei, voltei, respirei, voltei pro presente. Colocou a intenção na respiração. Colocou a intenção, né, na respiração. Acho que, né, intenção é... Intenção é tudo. Babado. E aí, foi bom? Tá sendo. Tá sendo. O que mais que eu posso dizer para essa galera sobre aprender? Bom, aqui, ó, eu tinha colocado a minha última linha era essa do Não Existe Fora da Caixa. Foi incrível. Da minha parte, temos. Se você tiver mais algum insight aí, quiser dividir. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho e conecta um pouco até com o que a gente falou, assim. Eu acho que a gente vive... Eu acho que a gente foi educado... Num formato onde a gente trabalha muito mais o locus externo que o locus interno. O que isso significa? Significa que a gente está sempre colocando a culpa no outro. E a gente nunca traz a responsabilidade pra gente. Então, assim, a culpa é do dono do salão, ou a culpa é do meu assistente, ou esse cliente que não foi legal, ou é o meu síndico que é um chato, é o presidente, é a minha namorada. A gente sempre tende a problematizar e colocar a responsabilidade no outro. E quando a gente coloca e traz a responsabilidade pra gente em cima de algo que não tá tão legal, a gente vai ter esse pulo do gato de a gente aprender sobre aquilo, né? Então, eu acho que fica aí um pouco o convite também quando acontece algo ou quando a gente não tá satisfeito. Eu sempre brinco, né? Que pra gente falar de política no Instagram, tá todo mundo falando, mas ninguém nem sabe como é que coleta o lixo do seu prédio e muito menos participa de uma reunião de condomínio que também é política. Então a gente sempre, né, tá buscando essa validação externa e não se coloca como parte do problema. E eu acho que isso é muito importante, é uma habilidade do profissional do futuro, né? Quando a gente fala do aprender ao longo da vida, é a gente tá querendo ser responsável pela nossa caminhada e pela nossa jornada e é responsável pelo que a gente vai entregar para o mundo. Então, acho que a partir de agora tenta trazer um pouco mais esse locus interno, né? Eu acho que o cabeleireiro ele vai, sem dúvida, se identificar muito com isso. Porque eu lembro quando eu trabalhava lá na Zona Norte,
a fazer uma hidratação a R$18, uma coisa que é tipo assim, eu vou, sem querer banalizar, né, mas pra passar um creme, né, no cabelo a R$18, o mesmo creme que eu usava lá, eu uso hoje, tipo, e cobro, sei lá, R$300, R$400. Cortar um cabelo eu cobrava R$60. O mesmo, eu corto o cabelo hoje a R$650, aumentei mais de 10 vezes. E lá, eu não tinha cliente, por mais que era quase, R$18, eu não tinha cliente. Passava às vezes um dia, 2 dias sem atender, no outro dia atendia uma, no outro dia atendia 0 de novo, no outro dia 2. E hoje, às vezes é difícil achar agenda. E lá era assim, chegava, o cabeleireiro vai se identificar muito agora, porque chega fevereiro, elas não estão vindo por causa do carnaval. Aí chega março, elas não estão vindo porque gastaram no carnaval, estão pagando o cartão agora. Aí é férias da escola. É inverno, é por causa da chuva. É época de eleição. E aí você vai indo e você fica bem confortável isso, colocando a culpa nos outros. Você olha, o outro tá vazio também. E hoje eu aprendi que a hora que você assume a sua responsabilidade, né, você sabe por que que você... Vai fazer um calendário ali promocional da tua agenda. Tá de agenda vazio. Você sabe que alguma coisa tá falhando. Ou é o atendimento, você... Por exemplo, às vezes a cliente reclama do preço. Eu acredito que se ela reclama do preço, quer dizer que tá caro. Por mais que você cobre R$60 num corte de cabelo, ela tá reclamando, quer dizer que tá caro. Não tá entregando o que ela espera, né? E... acho que quando a gente paga por alguma coisa e fica tranquilo, é que a gente acha que ele vale mais do que o que você tá pagando, né? Totalmente. Aí eu aprendi a assumir a responsabilidade e resolver eu ter a minha agenda cheia. Eu entrei lá no salão E38, tinha uma cadeira, a gente tem uma bancada inteira, tenho mais 6 pessoas me ajudando a fazer cabelo, porque é muita gente. E... Bom, aproveita... Terminou aí? Terminei, Vou aproveitar esse... coisa pra fazer o meu, né? O jabá, que agora, do dia 13 de novembro, tem o Corta Bonito. Aproveita aí o gancho de aprender a aprender, né? E eu convido você, né, a fazer a inscrição para esse curso Corta Bonito, que é onde eu verticalizo ali esse hard skill, né, que é a habilidade de cortar cabelo. Mas eu te convido a vir não só com uma lente de cabeleireiro, como a mesma lente que eu fui na Perestroika fazer, e eu olhei aquilo como uma lente de produtor ou de intraempreendedor, vamos dizer, e eu consegui aplicar todo o método na minha coisa. Então, presta atenção na comunicação que a gente faz via WhatsApp, né, no contato, a hora que você chega, na experiência inteira, como você vai ser recebido, como você vai ser tratado, como você vai ser acompanhado depois. Óbvio, eu acabo falando que a técnica de corte é um bônus, porque eu sempre pergunto para os meus alunos, né, no curso, você não conhece alguém que não corta cabelo tão bonito quanto você, ou não pinta cabelo tão bonito, só que ganha muito mais dinheiro? Então você vai prestar atenção no todo, porque é isso que vai te levantar. A gente lá, né, nesse dia aprofundando em corte, mas ali dentro de corte, né, eu falo, corte bonito não é a tesourada com a técnica, né, que você equilibra ali a linha do rosto, é você fazer a cliente satisfeita. Então é uma consulta de excelência, é claro, você dominar a técnica, é você acompanhar ela depois para você garantir o que foi o resultado. Eu, como trabalho com cabelo de baixa manutenção, eu preciso na outra semana ligar para ela para perguntar se quando ela lavou esse cabelo em casa, ela conseguiu realmente arrumar sozinha. Então todo esse processo, todos os passos é ensinado lá para você aprender a cortar bonito. Bom, o meu Instagram lá é @g_deodato. Lá na bio tem o link de inscrição do curso, vou deixar no vídeo aqui também. Como que as pessoas te encontram, Mari? Meu Instagram é Mari Achute com 2 T's I, ou sputnik.orgs ou Peresgram. Então podem seguir aí as redes da nossa escola ou seguir as minhas redes também. Vou colocar anotadinho ali na descrição. Boa. Não esquece de curtir, compartilhar. Muito obrigado. Amo vocês. Amei. Espero ter aí inspirado a galera a voltar aos estudos. Eu acho que eles amaram esse episódio. Eu amei. Foi muito bom estar com você. Obrigado. Que bom, obrigada.